Sim. Sim. Ó, gente, fiquei no escuro agora. Não sei se vai vir luz ou não. Enfim, não se assustem. Então, os conceitos básicos de genética, tá? Então, a genética, ela é uma área que é recente, digamos assim. Quer dizer, não toda a genética, né? Mas a genética do jeito que a gente conhece, sequenciamento de DNA, isso é uma coisa bem recente na ciência. Mas a ideia de que a gente já herdava características dos ancestrais, ela já é bem antiga. E aí foi aí que surgiu a genética com um cara que se chama o pai da genética, que é o Gregor Mendel. Então, ele que foi o que a gente chama de pai da genética, o precursor, porque, na verdade, ele começou foi curioso aí nessa questão de transmissão de características, e então ele começou a fazer cruzamentos com espécies de plantas. A gente vai ver depois mais para frente. Então, a genética, né, ela estuda os genes, ou seja, essa transmissão de características para as gerações. Então, o que a gente conhece como genética clássica é essa genética de Mendel, que fala apenas de cruzamentos e características que são vistas nas próximas gerações. E aí tem a genética moderna, que é de Watson e Crick, que eles trazem um sequenciamento de... Filha, não, ninguém está falando, minha filha. Eles trazem um sequenciamento de DNAs. Então, a gente tem uma outra parte da genética que é essa de mais moderna, né? Chamada de genética moderna. Então, a genética, talvez ela tenha seu nome baseado como é que eu vou dizer? Uma coisa básica, que é o gene, ou seja, Ai, me fugiu a palavra agora, mas é como se fosse um pedacinho básico ali, que é o gene. Então, o gene, ele é o que dá o nome à genética. E o que é o gene, basicamente? O gene é um pedacinho de todo esse código genético, que são um monte de letras, digamos assim, que faz com que a gente tenha uma característica. Então, é o gene que carrega uma determinada característica. Então, basicamente isso, a gente tem todo aqui uma fita de DNA, né? E um pedacinho disso é o que a gente considera como gene, ou seja, um fundamento básico de todo o DNA é o gene. Então, esse DNA todo, essa fita de DNA, ela se organiza em cromossomos. E o que são cromossomos? Cromossomos são estruturas parecendo novelos, assim, de lã, onde pensem que essa fita, o fio da lã, ele seria o DNA. Então, composto por várias coisinhas ali, que são os fiozinhos que compõem um fio mais grosso de lã. E aí, o cromossomo seria esse novelo todo de lã. Então, o cromossomo é onde essa fita de DNA fica enrolada, digamos assim. E aí, ali dentro, tem milhares de informações. E os cromossomos nas espécies, eles se organizam em pares. Por que pares? Porque parte das nossas características genéticas vem do pai e parte das nossas características vem da mãe. Então, 50% vem do pai e 50% dos nossos genes vem da mãe. Então, esses cromossomos, chamados de cromossomos homólogos, então, que são 2 cromossomos que se juntam e formam pares, um vem do pai e o outro vem da mãe, formando, então, pares de cromossomos. E esses cromossomos, então, carregam as nossas características. Então, por mais que às vezes a gente pense assim, mas eu sou fisicamente muito mais parecida com o meu pai do que com a minha mãe, ou com a minha mãe do que com o meu pai. Mas a gente recebe exatamente 50% dos genes de cada um. O que faz com que a gente se pareça mais com um do que com o outro
é a expressão desses genes, né? Por exemplo, para uma determinada característica, o meu pai tem um gene que é mais forte. Quando ele se junta no cromossomo homólogo com o gene da minha mãe, ele não deixa que o dela se expresse. Então, por isso que as características, às vezes, parecem que a gente herdou só de um dos progenitores, mas, na verdade, não. A gente recebe 50% de cada um. Gente, se vocês quiserem perguntar, me chamem a qualquer momento, tá? E se tiver algum barulho atrapalhando alguma coisa, avisem. Então, aqui é um exemplo. A gente tem um óvulo que tem metade das características de um indivíduo e um espermatozoide com metade das características de um indivíduo. Então, quando ocorre essa fecundação, o encontro desses dois gametas, a gente tem um indivíduo com a característica genética, seu material genético completo. Espera aí, que eu acho que alguém entrou aí. Deixa eu só sair do tela cheia. Isso. Boa noite para quem chegou. Boa noite. Então, aqui a gente tem o encontro do óvulo e do espermatozoide, né? Formando, então, esse indivíduo com a característica completa genética. E aí, então, isso daqui seria os cromossomos, ó. Digamos que essas varetinhas aqui, esses traços coloridos, eles representem os cromossomos. Então, a gente recebe um cromossomo do pai e um da mãe. E eles se juntam para gerar a nossa característica. Então, por exemplo, nesse cromossomo tem um gene para a cor do olho, nesse também tem um gene para a cor do olho. E aí, quando eles se juntam, eles vão formar, então, o genótipo do indivíduo, e aí vai ter a expressão da cor do olho. E aí, a cor do olho vai depender do quê? Desses genes que estavam presentes aqui. Então, sempre vai ser assim, o indivíduo, ele tem o quê? Ele tem a espécie humana, né? Que cada espécie tem um número diferente de cromossomos, seu número específico, mas a espécie humana tem 46 cromossomos, ou seja, 23 pares. 23 desses cromossomos vieram no óvulo, lá das nossas mães, e outros 23 cromossomos vieram no espermatozoide dos nossos pais. Então, quando isso se juntou, formou nós, indivíduos com 46 cromossomos. Aí a gente tem aqui, então, ó, um exemplo, digamos que isso daqui sejam cromossomos. Então, dentro do cromossomo, num determinado local lá do cromossomo, determinado mais em cima, mais embaixo, mais no meio desse cromossomo, eu tenho os genes. Então, a gente chama aqui a localização onde estão esses genes, a gente chama de locus gênico, que é o lugar onde o gene está. Então, é o lugar onde o gene está. E aí, a gente chama esse lugar de locus gênico. E esses genes que formam esses pares, a gente diz que eles são genes alelos. Isso tudo são conceitos que estão ali nas apostilas de vocês, mas eu também depois vou mandar esses slides para vocês, que estão esses conceitos. Então, aqui eu tenho um gene que determina o tamanho do pé. Então, um gene veio do pai, outro veio da mãe. Quando os dois genes se encontram, formando esses genes alelos, esses pares de genes, a gente tem a expressão da característica do tamanho do pé no indivíduo. Então, um gene sozinho, ele não faz nada. Eu preciso de dois genes, desse par de genes, para que uma característica seja determinada. Mesma coisa aqui, digamos que esse gene aqui é o gene da cor do cabelo. Então, ele está no mesmo locus gênico, ou seja, no mesmo local, nos cromossomos que são homólogos, nos pares de cromossomos. E aí, aqui a gente tem a expressão da cor do cabelo quando os dois se juntam. E para todas as características que a gente tem. Então, todas as nossas características são herdadas. O que acontece? A gente tem o que a gente chama de genótipo, que é todo nossa carga genética que a gente herdou. E as expressões, a cor do meu olho, a cor do meu cabelo, a cor da minha pele, ela está relacionada com o fenótipo. O que seria o fenótipo? É a expressão desses genes. É a característica que se expressa no indivíduo, seja ela interna ou externa. E ela não é determinada apenas pelo gene.
muitas características genéticas, elas são influenciadas pelo meio onde a gente vive, pela natureza. Por exemplo, é muito comum que pessoas tenham genes para um determinado tipo de câncer, por exemplo. Mas esse gene vai ser expressado, ele vai conseguir se expressar se alguma coisa der esse gatilho para que ele se expresse. Então, pode ser nossos hábitos de vida, né? Então, isso pode estar relacionado com a expressão de um gene. Por exemplo, uma pessoa que tem a tonalidade da pele clara, esse é o gene dela. Só que essa pessoa trabalha diariamente no sol. Então, essa pessoa vai produzir mais melanina do que normalmente o gene dela determinaria. Por quê? Porque o meio onde ela está pedindo isso, está pressionando para que isso aconteça, faz uma pressão. Então, o meio também pressiona os genes. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem um gene alelo, que são esse par de genes que determinam uma determinada característica. Aonde que eles se encontram? No locus gênico dos cromossomos homólogos. Então, isso tudo são termos que é importante vocês entenderem para depois entenderem melhor a genética. Então, aqui os genes alelos são genes presentes nos mesmos locais, ou seja, locus gênicos, nos cromossomos homólogos. Aí, o que seria heterozigose e homozigose, né? Que são duas expressões bem importantes para depois... Ó, heterozigose e homozigose. Duas expressões bem importantes para depois vocês conseguirem fazer os cruzamentos de genética. Homozigose... Homo é um termo que é bastante utilizado na biologia porque ele expressa igualdade. Então, ele vem unido de várias coisas. Então, nesse caso, a gente está falando de zigotos, né? De óvulos e espermatozoides que tinham genes iguais. Então, quando eles se encontram, a gente tem um gene homozigoto, um zigoto com genes iguais. Os dois maiúsculos ou os dois minúsculos, então eu não tenho uma dominância aqui de nenhum gene. Então, homo significa igualdade. Então, a gente tem para misturas em química, por exemplo, homogêneo e heterogêneo. Homogêneo são misturas que tu não consegue ver quando a gente mistura álcool e água, por exemplo, né? Não consegue ver. Então, a gente tem isso. E nesse caso da genética, homozigoto ou homozigose é esse par de genes alelos sendo iguais. Já a heterozigose, então, esse par de genes alelos, ele é diferente, porque hétero significa diferente. Então, a gente tem aqui o A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo, P maiúsculo, P minúsculo. Então, ó, aqui o tipo sanguíneo dessa pessoa é AB, porque ela tem os genes para os dois tipos sanguíneos. Então, heterozigose significa esse par de genes, sendo que os dois são diferentes. Aí, o que seria a dominância, né? A dominância é quando um gene consegue se expressar muito melhor do que o seu par. Então, já que eles estão sempre em pares, por uma determinada característica, um gene consegue se expressar muito melhor do que o seu par, ou seja, ele tem uma dominância na sua expressão. Então, a gente chama ele de gene dominante. E sempre que esse gene dominante ele aparece com um gene recessivo, ele não deixa que o gene recessivo se expresse. Então, ó, alelos que se expressam da mesma forma nas condições de homozigose e heterozigose. Então, eles são chamados de dominantes. Então, eles conseguem se expressar sempre que eles estiverem, mesmo que eles estejam unidos com outro gene recessivo. Por exemplo, aqui, indivíduos, aqui está dando o fator RH do sangue, tá? Então, o R maiúsculo significa positivo e o R minúsculo significa negativo. Só que essa pessoa aqui recebeu talvez esse R minúsculo aqui do seu pai e esse R maiúsculo da sua mãe. Então, quando esses dois genes se encontraram, a expressão que essa pessoa tem é apenas o do R maiúsculo, da característica que vem ligada com esse R maiúsculo, ou seja,
a pessoa tem o fator RH do sangue positivo. Se para que um gene recessivo se expresse, ele nunca vai poder estar na presença do dominante. Então, para que esse R minúsculo aqui conseguisse se expressar, ele teria que estar unido de outro R minúsculo. E aí, então, conseguiria se expressar, que seria a característica o quê? RH negativo, que é esse caso aqui, ó. Recessividade. Então, são alelos que não conseguem se expressar em heterozigose, apenas quando eles são homozigotos, ou seja, são iguais, então eles conseguem se expressar. Então, o Rzinho, só um pouquinho que tem gente querendo entrar. Esse R pequeno, ele determina, ele traz com ele a característica do fator do sangue RH negativo. No entanto, ele só consegue se expressar quando ele estiver Rzinho com Rzinho, porque se esse Rzinho aparecer com Rzão, que nem esse caso aqui, a característica da pessoa não vai ser fator RH negativo, e sim RH positivo. Então, essa é a diferença básica entre recessivo e dominante, que também são termos importantes para vocês saberem, para depois a gente fazer os cruzamentos. Aqui, genótipo. O que é o genótipo, então? É os genes, ou seja, as letras, né? Que carregam as características. Então, os genótipos são esses genes que carregam várias características. Então, todo o meu genótipo são todos os genes que ali estão com as características. E o fenótipo é a manifestação dessas características. Ou seja, eu tenho o gene para o olho azul e o gene para o olho castanho. Só que como o gene do olho castanho é dominante, ele não deixa que o meu gene do olho azul se expresse. Então, o meu fenótipo, a característica que aparece em mim é ter olho castanho. Então, o fenótipo é aquilo que aquilo que está presente no indivíduo, aquilo que se expressa. Podem ser características morfológicas, né, que a gente vê, cor do cabelo, cor do olho, cor da pele. Enfim, tem várias características que são genéticas e é legal a gente saber, por exemplo, a capacidade de dobrar a língua no meio, é uma capacidade genética, outro tem, outro não tem. O lóbulo da orelha ser preso ou não, é uma característica genética, está ligada com os genes. Calvície é uma característica genética, então, tudo isso são características morfológicas que a gente enxerga no indivíduo, né? Ou características fisiológicas, enfim, funcionamento do nosso corpo, né? Também são herdados dos nossos pais. E até características comportamentais. Tudo isso estão relacionados com genes, estão diretamente ligados com genes. Então, quando a gente tem um temperamento mais explosivo, por exemplo, pode estar relacionado com um gene. Então, o temperamento explosivo se chama fenótipo. O gene que determina esse temperamento se chama genótipo. E aí, então, aqui a gente tem o fenótipo, ele é o quê? Ele é o gene mais o ambiente. Então, o fenótipo, o que determina o nosso fenótipo é a questão do ambiente também. Então, não é só o gene. Que nem eu falei para vocês, ó, a cor da pele, ela pode mudar. Textura do cabelo, ele pode mudar. Então, isso a gente consegue alterar, né? Através do meio. Só um pouquinho, que tem mais gente querendo entrar. Então, aqui tem meio que um resuminho dos conceitos gerais, né? Gene, né? Um fragmento lá, um pedacinho do DNA. Onde é que ele se localiza? Num locus gênico, que é o local do cromossomo onde esse gene se encontra. Alelos são esses genes que formam pares para determinar uma característica, né? E aonde que eles estão? Nos cromossomos homólogos. O que são os cromossomos homólogos? São aqueles dois novelinhos de lã, um que vem do pai, um que vem da mãe, e que eles se encontram formando pares. Então, aqui homólogos são os cromossomos, né, que possuem os genes para a mesma característica,
Genótipo é o conjunto de genes e fenótipo é as características observáveis nas espécies. Aí aqui uma expressão fenotípica é o quê? É modificado semelhante ou ao existente, né? Ou seja, é como esse gene se expressou. A gente vai falar, essa expressão fenotípica diz que a pessoa tem um olho castanho. E aqui, genes letais, que são genes que levam os indivíduos à letalidade. Isso tem para algumas espécies de roedores, por exemplo. Ou até para espécies humanas, quando a gente tem cruzamentos consanguíneos, primos, por exemplo, que a gente tem aqueles problemas de terem filhos, né? Então, a gente tem formação de genes letais, que geralmente são 2 dominantes juntos. Então, o gene dominante é aquele que se expressa, né, que se manifesta muito mais fácil, sempre representado por uma letra maiúscula. E o gene recessivo é aquele que só se manifesta na ausência desse dominante. E ele é sempre representado por uma letra minúscula. Então, aqui a característica que está ligada com o A maiúsculo, ela está se expressando porque eu só tenho 2 As maiúsculos. Aqui, a mesma característica que está ligada com o A maiúsculo, ela está se expressando porque ela impede que a característica ligada com o A minúsculo se expresse. Então, dominante significa isso, impedir a expressão do outro gene. Homozigoto, né, ou a gente chama de indivíduos puros, que seriam com o mesmo gene, então aqui os 2 genes iguais, 2 genes iguais, 2 genes iguais, e heterozigotos ou híbridos, a gente chama de, a gente tem aqui um diferente do outro, então um maiúsculo e um minúsculo. Genes codominantes, o que é isso? A gente não tem nenhum dominante, e quando os 2 de letras maiúsculas aparecem juntos, a gente tem uma terceira característica, uma outra característica. Por exemplo, vamos pensar, tipo sanguíneo O, ele é recessivo. Então, ele é representado pela letra minúscula Izinho. O tipo sanguíneo A, ele é dominante. Ele é representado pela letra A maiúscula. Então, sempre que quando ele aparece esse A com o I, a pessoa é do tipo sanguíneo A e não do O, porque ele não vai deixar que o O se manifeste. O tipo sanguíneo B também é dominante. Então, quando ele aparece com o I, a pessoa vai ser do tipo sanguíneo B e não do O. Porque quando que vai ser O? Quando tiver os 2 Is juntos, já que o I é recessivo. Mas, já que eu tenho 2 dominantes no tipo sanguíneo, o A e o B, quando esses 2 se juntam, não tem uma manifestação de um gene só, e sim de mais de um gene, que é, então, a manifestação de um terceiro tipo sanguíneo, que é o tipo sanguíneo AB. Então, não é nem A nem B, ele é um tipo sanguíneo misto pelos 2 genes que não são, os 2 são dominantes, então a gente tem uma codominância. Polialelia, mais de 2 alelos para um mesmo caractere. Olha, só um pouquinho. Olha, é que só tá nisso. Desculpa, gente, aqui tá só eu e minha filha, e aí ela fica perguntando coisas. Então, polialelia quando mais de um par de genes determina uma característica. Por exemplo, o nosso tom de pele, né? Ele é determinado por uma polialelia, por vários pares de genes. Por isso que a gente tem tantas tonalidades de pele, porque a gente tem várias combinações possíveis. Isso daqui eu acho que nem chega a ter ali no apostila de vocês. São coisas além, que vão além, né? Polietropia é um par de genes que determina várias características, então um único par determina várias características. Polimetria
vários pares de genes determinam um só caractere, e epistasia, que é a interação entre genes, inibe a ação de outros que não são alelos. Então, isso são geralmente os estudos genéticos que eles fazem, né? Agora eu estava vendo um estudo genético que eles estão fazendo com super idosos lá, as pessoas que passam dos 100 anos, para entender que gene fazia com que elas tivessem esse desenvolvimento, chegar a essa idade tão avançada. E aí, então, a gente está vendo, pode ser um caso de epistasia, por exemplo, um par de genes que impede que os genes da velhice se manifestem, talvez isso, né? Não sei, gente, eu não li o estudo, então estou só supondo aqui que possa ser alguma coisa nesse sentido. Então, a formação e a ação de genes, né? Um par de genes pode determinar apenas uma característica, os pares de genes podem determinar apenas uma característica, a gente chama de polimeria. Então, caso altura, peso, cor da pele, né? Então, são vários pares de genes que determinam apenas uma característica. Qual é a característica? Cor da pele. Então, são vários pares de genes que determinam esta característica. Aí, aqui a gente tem o quê? A produção dos gametas, ou seja, quando vai se formar lá os óvulos e os espermatozoides nos indivíduos. O que acontece? O material genético ele é dividido pela metade. As células se separam, dividindo metade da nossa carga genética para um óvulo, metade dessa carga genética para outro óvulo, ou no caso dos homens, espermatozoide. Metade dessa nossa carga genética vai para um espermatozoide e outra metade para outro. Então, por isso que a gente tem as diferentes possibilidades, né? Quando tem filhos diferentes, por exemplo, porque a gente tem gametas que vão ser diferentes. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ovogonia, ou seja, aqui é uma célula do ovário da mulher que vai sofrer uma divisão para formar óvulos. E aí, ela vai se separar. Então, esses genes que estavam formando um par e davam uma característica para essa mulher, digamos aqui, o A grande significa olho castanho, o A pequeno significa olho azul. Então, esse gene determina a cor do olho. Então, dominante é castanho, recessivo azul. Então, quando essa mulher vai formar seus óvulos, um dos genes vai para um óvulo, outro gene vai para o outro óvulo. E aí, diferente dos homens, né, as mulheres têm maturação de geralmente, apenas um óvulo por mês. O que a gente tem, então? Se esse óvulo que maturar, ela está doando o quê? Está doando para o seu filho a característica para o olho castanho. E aí vai depender o que vier lá do pai, né? Não, nesse caso não vai depender, porque ele é dominante. Agora, aqui, se ela doar, se esse óvulo aqui que sofrer a maturação for liberado, então ela está doando para o seu filho a característica do olho azul. Então, aqui sim vai depender do que vier do pai. Então, se do pai também vier um gene com o azinho, essa criança vai nascer com o olho azul. Então, todos os gametas são formados assim. A diferença é que os óvulos são produzidos em menor quantidade e os espermatozoides em maior quantidade, né? Mas sempre todas as características vão ser divididas pela metade. Então, nesse caso aqui, qual é a chance dessa pessoa que tem olho castanho, filhos de olhos azuis? 50%. Metade dos seus genes, dos seus óvulos vão ser sempre formados com um azinho. Então, aqui os tipos de gametas que o indivíduo pode formar. Por exemplo, esse indivíduo que tem esse gene, todos os gametas vão ser iguais, porque vai se separar. Então, um óvulo vai ser com azão, o outro também. Um espermatozoide vai ser com azão, o outro também. Já esse indivíduo, não. Ele tem metade dos seus gametas vai ser com um gene, que está determinando uma determinada característica, né? E outra metade para outro gene. Aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem genes que... mais de um par de genes, no caso, né? Que tem um par, outro par. Então, esses pares de genes aqui, qual seria a possibilidade quando eles formarem os gametas?
todos os gametas vão ter esse A e o B, né? Porque não tem outra possibilidade. Já aqui a gente tem mais possibilidades. Então, a gente tem um A grande e um A pequeno. Então, pode ser que esse A grande esteja num óvulo com esse B pequeno. E esse A pequeno com esse B pequeno. Então, eu tenho 50%. E já se tudo for heterozigoto, todos os genes, a gente aumenta muito mais possibilidades, né? Então, aqui eu posso ter esse A com um B grande, 25%. E aí, esse A também pode ser que ele esteja num gameta com um B pequeno. Então, essas são as possibilidades. A gente vai aumentando as possibilidades. Aqui ele pergunta qual a probabilidade de um indivíduo homozigoto, então, com genes iguais, dominantes, formar um gameta A, 100%. O que é um indivíduo homozigoto? O indivíduo homozigoto é aquele que tem genes iguais. Azão, azão. Dominante, então ainda é o maiúsculo. Que gametas esse indivíduo vai produzir? Todos os gametas vão ter A. Grande, dominante. 100%. Seja azão grande, né, que seja dominante, é 50%, porque os outros 50% vão ser do A pequeno. Se vocês entenderem bem essa parte aqui de formação de gametas, fica muito mais fácil de fazer os cruzamentos. Aqui, os cruzamentos. Então, a partir dos cruzamentos, os geneticistas podem prever a transmissão de genes em uma família. Então, consegue-se ver, né, qual é a probabilidade de nascerem crianças com determinadas características. E aí, esse cruzamento, utiliza-se um quadro chamado quadro de Punnett, que é esse aqui, onde a gente coloca os gametas do pai e os gametas da mãe para uma determinada característica. Então, o que seriam os gametas? Vamos voltar aqui. Aqui, esse indivíduo pode doar um gameta azão e um gameta azinho. Então, qual seria o gameta dele? Azão, azinho. Se fosse um indivíduo com homozigoto, poderia ser os dois As grandes aqui. Ou os dois As pequenos, enfim. Então, a gente cruza e vê as possibilidades. Deixa eu só apresentar aqui para ver se isso daqui não tem nenhuma... Não. Então, né, como fazer esses cruzamentos? A gente tem que ter atenção para esses conceitos mesmo, homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo. Isso que é mais importante vocês entenderem. Aqui só está dando dicas de como fazer esses cruzamentos. Então, aqui, vamos praticar. Então, um gene A determina a cor do olho castanho. Então, olha só, dominante, né? Está determinando a cor do olho castanho. E o gene A pequeno, né, minúsculo, determina a cor do olho azul. Um homem de olhos azuis se casa com uma mulher heterozigota de olhos castanhos. Então, que informações a gente tem aqui? Se o homem é de olhos azuis, ele não pode ter esse gene aqui, ó, porque ele é dominante. Então, ele vai ser A pequeno com A pequeno. E a mulher, ela é heterozigota de olhos castanhos. Então, ela é heterozigota. Se ela tem olhos castanhos, ela tem esse A. Essa palavra heterozigota está me dizendo que os genes que ela possui são diferentes. Então, ela tem o A grande e o A pequeno. Então, qual seria a chance de ter filhos com olhos azuis? Vamos ver aqui se eu consigo abrir com vocês aqui aqueles recursos LOWS aqui. Para a gente fazer esse cruzamento. Abriu uma lousa interativa aí para vocês? Sim. Tá. Então, vamos lá, vamos fazer... Ai, gente, desculpa que escrever com o mouse é horrível. Mas eu vou tentar fazer aqui o quadro de Punnett. Tá? Então, a gente tem isso, tá? Que é o quadro de Punnett. Então, aqui a gente vai dividir os gametas. O que a gente tem ali? A gente tem o homem de olhos azuis. Então, ele é azinho
Azinho. A mulher tem olhos castanhos e é heterozigota, então ela tem olhos castanhos, azão. Heterozigota quer dizer que ela tem os genes diferentes. Então agora a gente cruza isso. O que seria cruzar isso? Junta essas informações para saber as possibilidades dos filhos. Então a gente vai ter azão com azinho. O que eu estou fazendo? Estou pegando esse gene do pai, quer dizer, esse gene da mãe com esse gene do pai. Vou pegar esse gene da mãe com esse gene do pai. Esse gene da mãe com esse gene do pai. E esse gene da mãe com esse gene do pai. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 50%, que é o caso desses indivíduos aqui. Ai, não era isso que eu queria, mas enfim, queria mudar de cor. Eu tenho 50% dos indivíduos com chances de nascer de olhos azuis, que é esses dois casos aqui. Por que esses dois aqui não vão ser de olhos azuis? Porque o gene que determina o olho azul, ele está sendo apagado pelo gene que determina o olho castanho. Ele não consegue se expressar, porque ele é recessivo. Não sei se vocês conseguiram entender melhor. Podem perguntar, se tiverem perguntas, gente. Então, esse caso aqui que a gente está vendo aqui, né? Qual é a probabilidade desse casal ter filhos de olhos azuis? 50%. Então, a gente tem 50% de chances. E pais que não têm olhos azuis podem ter filhos de olhos azuis? Sim. Podem. Que é... Vamos abrir de novo aqui. Foi. Ó. Se esses dois pais tiverem olhos castanhos, então eu tenho a mãe com olhos castanhos, mas ela tem o gene para os olhos azuis. E o pai com olhos castanhos também tem o gene para os olhos azuis. Então, aqui, eu vou ter um filho de olho castanho, um filho de olho castanho, outro filho de olho castanho, e aqui, quando eu juntar essa característica com essa, eu vou ter um filho de olho azul. Então, pais que não têm olhos azuis têm, mas que têm, enfim, né, eles receberam isso daqui lá dos seus pais, né, então os avós dessa criança, digamos assim, eles têm 25% de chance de terem filhos com olhos azuis. Depois a gente vai fazer alguns cruzamentos ali com os tipos sanguíneos, que é bem legal também. Aqui, já ouviram falar de albinismo? Que é a falta de pigmentação, né? Falta de melanina na pele, né? Já conhecem algum albino? Já viram algum albino? Acho que na Santa Isabel tem, né? Eu já vi alguns no supermercado, se eu não me engano. Eu já vi. Eu também já vi aqui na Santa Isabel. Sim, já vi. Então, esses albinismo é uma característica, tanto que a gente não vê tanto, ela é uma característica ligada a um gene recessivo. Então, para ter a pele albina, né, completamente sem melanina, ela está ligada a um gene recessivo, que seria, então, representado pelo A pequeno. Então, aqui, um homem normal, só que ele é filho de um pai normal e uma mãe albina. Gente normal na genética não quer dizer que a pessoa albina seja uma pessoa anormal, tá? Fora da normalidade, mas é que na genética eles chamam de normal para o gene. Então, ele é filho de uma mãe albina. Então, esse homem, ele tem que ter o gene para o albinismo. Por quê? Vou ficar abrindo aqui o quadro branco para vocês irem entendendo. Depois, em vez de fechar, eu só vou minimizar.
Tá. Então, a mãe desse indivíduo, desse homem, né? Ela tem esse gene aqui. Ela é albina, ela tem esse gene aqui. Então, no gameta, quando ela vai ter um filho, qual é a possibilidade de ter o óvulo dela? Vai ter só isso, porque ela não tem outra possibilidade. Então, esse indivíduo, esse homem, por mais que ele não seja albino, ele tem o gene pro albinismo. Então, ele é um heterozigoto, ele é isso, azão azinho. Aí, vamos ver o que mais que a gente tem de informações aqui. Casou-se com uma mulher normal, heterozigota também. Então, provavelmente, essa mulher também tinha um dos pais lá que era albino. Então, aí essa mulher também é heterozigota. Azão, azinho. Que a gente separa, né, os genes, por quê? Porque cada gameta vai receber um. Então, qual é a chance deles terem filhos albinos? Vai ser 25%, porque vai ser aqui, ó. Então, é um casal que não é albino, mas pode ter um filho albino. 25% de chance. Então, essa é uma possibilidade. Então, aqui algumas regras de probabilidade. Isso aqui está mais para matemática do que para... Mas, enfim, quando a gente tem duas características, por exemplo, qual é a chance de o meu sangue ser do tipo O e eu ser albina? Ou qual é a chance do meu sangue ser AB e eu ser míope? Então, quando eu tenho combinação de características, né? Quando a gente usa E, a gente tem que multiplicar as nossas características, que eu quero saber qual é a chance de que as duas aconteçam juntas. Quando a gente usa ou, eu faço uma soma das características, porque eu quero saber uma coisa ou outra, né? Qual é a chance de eu ser isso ou aquilo. Então, isso daqui é mais uma regra de probabilidade mesmo, de matemática. Então, aqui a gente tem, ó, um casal polidáctilo. Já ouviram falar em polidactilia? Não. Não. Polidactilia são aquelas pessoas que têm mais de 10 dedos nas mãos ou mais de 10 dedos nos pés. Tem dedos extras, quer dizer que eles são polidáctilos, ou seja, eles têm mais de 10 dedos. Tem um gene que determina essa característica. Eu já Então, vi a mesma. eu tenho um tio que tem isso, que já faleceu. Tio do meu pai, na verdade. Meu tio em segundo grau tinha um dedo a mais na mão, assim. Eu já vi também. É uma característica genética e ela é herdada, assim, é passada. Só que como ela está relacionada com o gene recessivo, então não é tão comum. Tudo que está ligado com o gene recessivo vai ser sempre menos comum da gente ver. Por exemplo, a gente fala, os ruivos estão em extinção. Por quê? Porque a cor do cabelo ruiva está ligada com genes recessivos. Para que esses genes se expressem, a gente precisa que eles estejam em dose dupla. Então, sempre que eles aparecem com um dominante, essa característica se apaga, digamos assim, né? Então, um casal, ambos polidáctilos e divisão normal. Tem uma criança normal para polidactilia. Então, eles têm polidactilia, mas a criança nasceu normal. Mas a criança é míope. Então, aqui vocês viram que eles têm as características contrárias, né? Então, o que a gente tem? A gente tem o casal, ambos polidáctilos, ambos têm mais que 10 dedos, e a criança nasceu normal. Então, provavelmente, eles são o quê? Vamos lá de novo no nosso... Ai, eu fechei meu quadro de novo. Provavelmente Eu os não pais consigo são abrir o eles. link que está sendo compartilhado. Do quadro? Isso. Ah, peraí. Aí que eu te falo. Vamos ver. Ah, sabe por quê? Porque tá dando aqui que tá restrito. Deixa eu ver. Qualquer pessoa com link. Sim, agora eu acho que vai liberar, gente.
Vê Vamos se lá, vocês Lázaro. conseguem. Agora deu? A senhora consegue me enviar de novo o link? Pra eu tentar. Sim. Deixa eu ver. Aí pegou. Aqui. Deixa eu fechar. Agora eu tô com 500 quadros abertos. Compartilhar. Deixa eu copiar aqui o link. Aqui, achei. Vou botar ali na mensagem. Foi. Vê se agora tu consegue. Ah, agora sim. Eu estava fazendo todos os cruzamentos e vocês não me falaram. Bem faceira, achando que vocês estavam enxergando, gente. Foi? Mas Então, tá em branco. Tá em branco, não nesse aparece. caso, tá, é porque eu não escrevi nada. Eu não escrevi nada. Vou escrever agora, vamos ver se vocês enxergam. Tá bom. Então, nesse caso, o casal, ele é isso, ó. Azão, azinho. Azão, azinho. Tá aparecendo aí? Tá, agora tá aparecendo. Isso. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem essa criança normal. Então, provavelmente, ela recebeu esse gene aqui, ó, dos dois. Porque eles são polidátilos. Então, a polidatilia está ligada com esse gene aqui, que não deixa que a normalidade se manifeste neles. Se a criança que eles tiveram nasceu normal, é porque ela recebeu esses genes aqui dos seus pais. Então, ela Os dois. nasceu normal para isso, os dois azinhos, o normal para polidactilia. Aí diz que a criança é normal para miopia, então a miopia já é o contrário, né? Então, os pais são, deixa eu olhar ali, deixa eu copiar aqui, divisão normal. Ah, tá, os pais são polidáctilos e têm visão normal, e a criança é normal para polidactilia, mas é míope. Aí, agora, a miopia é o contrário. Deixa eu até pegar outra letra aqui para não confundir vocês. Vou botar um M aqui, talvez. Então, a miopia é o contrário. Então, se os pais são míopes, são normais, desculpa, eles são isso. Olha o costume de usar o A. Isso, Mzão, Mzinho. Então, o Mzão não deixa que o Mzinho se manifeste, eles têm visão normal. Então, nesse caso, a visão normal está ligada com o gene dominante e a miopia está ligada com o gene recessivo. Então, para essa criança nascer míope, ela recebeu isso aqui dos seus pais. Então, ela é normal para polidactilia, porque polidactilia está ligado com o maiúsculo, e ela é míope, porque miopia está ligada com o minúsculo. Então, basicamente isso. E aí, então, o que, que a gente tem aqui de chances de que isso aconteça? A gente tem 1/4 de chance que isso aconteça aqui e 1/4 de chance que isso aconteça aqui. Por que, que eu tenho 1/4? Só vou fazer o cruzamento de 1 para vocês entenderem. Ó, azão, azinho, com esse azão, azinho aqui. Pode ir falar, Ivanir. Para mim não veio o link também. Não? Tá, peraí. Não pegou o link? Tá ali na mensagem, mas deixa que eu vou botar de novo. Eu vou repostar. Foi, repostei na mensagem. Sim, agora veio. Tá. Então, ó,
A gente vai ter um quarto, porque vai ser isso aqui, ó. Azão com o azinho. É horrível escrever com o mouse. Um dia eu vou ter uma mesa digitalizadora. Azão, azinho. Então, aqui, dos 4 quadradinhos, 1 é a chance de que isso aconteça. A mesma coisa acontece para o M. Dos 4 quadradinhos, 1 é a chance que isso aconteça. Então, 1 de 4. E aí, a gente multiplica isso, porque a pergunta aqui no coisa é qual a chance de que a criança seja polidátila e míope. Então, a gente tem 1/4 vezes 1/4, 1 na 16, né? Essa é a chance de que isso aconteça, de que a criança seja polidátila e míope. 1/16. Agora, aqui na pergunta ele fala ou. Então, qual é a chance de que seja uma coisa ou outra? Então, uma coisa é 1/4, outra também é 1/4. Então, é 1/4 de chance de que seja uma coisa ou outra. Que as características não estejam juntas, que aconteça uma ou a outra característica. E qual a probabilidade do casal ter outra criança normal para as 2 características? Então, vamos ver aqui no nosso cruzamento. Normal para as 2 características. Então, normal para a polidactilia, eu tenho 1/4, né? Que é só aqui. Agora, normal para miopia vai ser todos os que têm o M grande. Quantos quadradinhos eu vou ter com o M grande? 3 de 4. Ó, vai ser a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3 dos 4. Então, 3 quartos. Qual é a chance? 3. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 4, 16. 3 de 16. A gente pode fazer as porcentagens disso também, mas quando a gente fala em probabilidade, geralmente é em fração, né? Sempre representada em fração. Ai, vou apagar assim. Já que todo mundo está nesse quadro, eu não vou fechar esse quadro mais. Que daí vocês conseguem acessar toda hora. Vou apagar e vou reutilizando ele. O que é tecnologia, né, gente? Dizer que um dia a gente nem sabia falar no celular. E hoje em dia a gente comunica pelo computador, faz aula pelo computador, escreve pelo computador. Enfim. Então, aí, heredogramas. O que são esses heredogramas? O que tem esse nome tão estranho? É aquelas conhecidas popularmente como árvores genealógicas, onde a gente consegue ver um grupo familiar, a gente vê determinadas características que vão passando entre as gerações, né? Também chamado de genealogia. Ou pedigree, né? Que a gente faz para as raças, por exemplo, de cachorros. Então, representa a relação de parentescos entre indivíduos e esse padrão de herança de certas características. Então, os heredogramas são representados por isso, ó. Onde a gente tem o quê? Quadradinhos que são homens, as bolinhas são as mulheres. E aí, sempre que tiver pintado esse quadradinho ou essa bolinha, esse homem e essa mulher, eles são afetados pela característica que a gente está estudando. Não quer dizer que afetado seja doente, mas, por exemplo, ser destro ou canhoto é uma característica genética. Então, se a gente está estudando a característica ser destro e a gente quer saber os indivíduos que são destros, eles vão estar pintados, porque eles são afetados pela característica que a gente está falando. Então, nem sempre afetado significa ter alguma doença. Aqui, esse losango significa um sexo indeterminado, então a criança ainda vai nascer, não se sabe qual é o gênero sexual dela, né? Se é masculino ou feminino.
E aqui significam gêmeos. Gêmeos que vamos chamar de gêmeos verdadeiros, que são os gêmeos idênticos que a gente chama, e aqui os gêmeos não idênticos. Então, um heredograma vai estar sempre representado por esses símbolos. Aí, esse traço aqui ligando esses dois indivíduos, esse homem e essa mulher, ele traz um casamento. E aí, quando a gente tem aqui para baixo essa ramificação, a gente tem os filhos. Ó, então, aqui é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem um heredograma. Ó, aqui tem um grupo familiar. Um grupo familiar onde a gente tem o quê? Um pai e uma mãe que tiveram um filho, outro pai e outra mãe que tiveram uma filha. Esses dois se casaram e tiveram todos esses filhos. Então, a gente tem um grupo familiar. Avós, né? Avós paternos, avós maternos e pais e filhos. Então, a gente tem um exemplo de grupo familiar. Vamos ver aqui, um homem normal, cujo pai era afetado e a mãe era normal. Então, aqui a gente tem esse grupo familiar, nesse caso aqui a gente tem o quê? A gente tem uma doença de caráter dominante, porque não pulou gerações, né? Aí, qual seria a diferença, né, determinação para o sexo humano? São cromossomos também, são pares de cromossomos que determinam a sexualidade, não, né, desculpem, que determinam o gênero sexual. Então, o gênero sexual, masculino ou feminino, ele é determinado por cromossomos. Então, 2 cromossomos que sejam XX, são cromossomos iguais, né, eles determinam o sexo feminino. E cromossomos que são XY determinam o sexo masculino. Então, esses cromossomos também, na hora de formar os gametas, eles vão se dividir. E aí a gente vai ter o quê? Nessa divisão, a gente vai ter um cromossomo aqui que vai formar um espermatozoide, pode ser o X, e o outro que vai formar o espermatozoide, que vai ser o Y. E aí vai depender, eu sempre até digo para os meus alunos, vai depender a determinação do sexo de um indivíduo, vai depender daquele espermatozoide que chegar primeiro. Então, qual cromossomo ele carrega? Se ele carrega o cromossomo X ou Y. Então, quem determina o sexo, né, o gênero sexual, são os cromossomos masculinos, porque eles são os únicos diferentes que a gente tem. Então, a mulher vai doar um do seu X, ela só tem X para doar. E o homem pode doar tanto o seu X quanto o Y. Então, se o espermatozoide que chegar primeiro lá for o que carrega o cromossomo X, com outro X de uma mulher, a gente vai ter o nascimento de um gênero sexual feminino. Se o espermatozoide que vencer a corrida for um Y, a gente vai ter esse Y se juntando com um X que a mulher vai doar e vai ter o nascimento de um gênero sexual masculino, então, menino. Então, basicamente isso. Então, dentro dos pares de cromossomos, então a espécie humana tem 46 cromossomos, formando 23 pares. O último par, que é o par 23, é o par que a gente chama de cromossomos sexuais. São os que determinam o sexo dos indivíduos. Aí aqui a gente tem as prováveis heranças, então, que nem eu falei para vocês, se pula gerações, ela é recessiva, se não pula gerações, é dominante. Se for ligada ao cromossomo Y, quem vai apresentar essa característica são apenas os homens da família. Então, tem várias características que estão relacionadas com o cromossomo Y. E aí, por que só os homens apresentam? Porque só eles têm esse cromossomo, né? E aí, por exemplo, calvície é uma doença não, é uma característica genética ligada ao cromossomo. Então, ela ocorre muito mais nos homens do que nas mulheres. É uma característica relacionada ao sexo. O gene determina relacionado ao sexo. Aqui, se for uma característica
ligada ao cromossomo X também aparece muito mais nos homens do que nas mulheres. Por quê, gente? Porque se ela for recessiva, é claro, né? Se estiver ligada ao cromossomo X, mas for recessiva, o que significa isso? Vou voltar aqui os slides um pouquinho. Se vocês olharem, os cromossomos X e Y, eles são diferentes. Então, muitas características, elas estão relacionadas ao cromossomo X e estão nesse locus gênico aqui de cima. E aí, ele não tem o cromossomo homólogo. E aí, o que acontece? Nos homens, basta um cromossomo só, ou seja, um gene só, estar aqui nesse cromossomo, sem ter seu alelo aqui do lado, para essa característica se manifestar. E aí, no caso das mulheres, eu preciso que essa característica esteja nos 2 cromossomos. Então, é mais raro que tal característica, por mais que ela esteja ligada com o cromossomo X, aconteça nas mulheres do que nos homens. Por quê? Porque é o local onde ela se encontra nesse cromossomo, o locus gênico lá, que a gente chama. Deixa eu só permitir aqui. Esse locus gênico que a gente chama, ele vai estar aqui, então, onde eu não tenho a complementariedade, então, para os homens basta um gene só. Para as mulheres, eu preciso que ele apareça nos 2. E aí, quando é uma característica ligada ao cromossomo X, que é dominante, né, uma característica dominante, aí sim ela aparece tanto em homens quanto em mulheres com a mesma proporção. Então, esse é um dos slides que eu queria mostrar para vocês, todas essas características genéticas aqui. Deixa eu parar essa apresentação. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho do DNA, né? A gente falou tanto em DNA, esse monte de gene que está aí no DNA, só para a gente ver algumas imagens aqui. Eu tenho um outro slide, deixa eu só abrir. Herança genética, leis de Mendel. E aí eu vou deixar as leis de Mendel para a próxima quinta-feira, porque daí é bastante coisa para a gente tentar entender os cruzamentos. Então, aqui é só mais uma questão de imagens mesmo, para vocês verem o DNA, como ele é bonito. Então, aqui a gente tem uma fita de DNA. O que o DNA é, então? Nada mais é do que substâncias químicas que formam proteínas e essas proteínas se unem. Então, isso daqui que a gente está vendo aqui é uma proteína chamada guanina, que se liga com outra proteína chamada citosina, e as duas, essa ligação dessas duas proteínas, formam essa fita de DNA. Então, é uma substância química, ó, é um composto químico que está ali, formando o nosso DNA. Então, o DNA é formado por 4 bases nitrogenadas. O que são essas bases nitrogenadas? 4 tipos de proteínas, que também têm nitrogênio em sua composição, que formam o nosso DNA, que são chamadas de citosina, adenina, guanina e timina. E aí elas vão se ligando ao longo do DNA. Então, a gente tem essa sequência A, T, C, G, que segue aqui, ó, nessas ligaçõezinhas aqui. E aí, o que seria um gene dentro de tudo isso? Um pedaço desse DNA. Então, se a gente pegar esse pedaço aqui, aqui a gente tem uma combinação dessas letras, aqui a gente vai ter um gene. Então, aqui, quando que isso acontece, né? Uma fecundação, a gente tem metade dos... Ah, peraí que alguém pediu para entrar. Eu vou parar aqui. Ah, tá. Foi, ó. Conseguiu. Então, aqui a gente tem a união dos óvulos, dos espermatozoides, então, dos gametas, formando um indivíduo com todo o material genético. Então, a gente tem um N só com outro N só. Quando esses 2 N se juntam, a gente tem 2 Ns, que é as características desse indivíduo. E aí, isso daqui é o cromossomo, ó, gente. A gente tem o que a gente chama de cromossomos homólogos, cromossomos que formam pares. Então, basicamente, isso daqui é um cariograma. O que é? É um estudo dos cromossomos de um indivíduo. Então, a gente tem... Deixa eu só ver minha bateria aqui, como é que tá. 20%. A gente tem um cariograma masculino, ou seja, ó, todos os seus
46 cromossomos organizadinhos nos pares, então os 23 pares, e o último par, que é esse daqui, é o cromossomo sexual, determina o sexo do indivíduo. Nesse caso aqui, deixa eu só aumentar, a gente tem o quê? A gente tem um homem, tá escrito aqui em cima, do sexo masculino. Então, a gente tem o X e o Y aqui, determinando o sexo desse indivíduo. E aqui a gente tem um cariograma feminino. Então, notem que todos os outros cromossomos, eles são muito parecidos, assim, em termos de tamanho, formato e tal. Só os cromossomos sexuais que se diferem entre os homens e as mulheres. Então, quando há a formação de um óvulo, por exemplo, ou de um espermatozoide, todos esses pares se dividem ao meio. Então, a gente vai ter o quê? Um cromossomo vai para um lado, outro para o outro. Quando forma um novo indivíduo, vai se unir. Vem um do pai e um da mãe, que vão estar presentes lá nos gametas. Aqui é mostrando como é que o DNA está lá dentro do núcleo da célula. Se a gente esticar esse cromossomo, ó, a gente vai ter o quê? A gente vai ter essas ligações, essas bases nitrogenadas, chegando a ter essa fita dupla de DNA. Então, basicamente isso, ó. Se a gente for esticando, 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 a gente chega nisso. Nessa fita dupla que é o DNA, formado por essas bases nitrogenadas aí, que são timina, citosina, adenina e guanina. Aqui estão elas. Então, nada mais são do que ligações químicas, né? Tanto que o DNA ele é chamado de ácido. Ele é um tipo de ácido formado por várias ligações químicas. Espera aí que alguém está pedindo para entrar. Aqui eu vou passar um pouquinho mais, que são coisas muito específicas da bioquímica, gente. Então, química misturada com biologia. Mas só para vocês entenderem, então, aqui é uma das fitas do DNA, aqui é outra, e as duas se juntam, formando, então, uma mistura aí, uma ligação entre essas bases nitrogenadas. Ó, basicamente isso, ó. Aqui eu tenho uma fita do DNA, aqui eu tenho outra, e aqui eu tenho essa ligação, ó. Essa fita e essa ligação entre essas substâncias químicas. Então, aqui é mais repetido, aqui está dizendo como é que o DNA se duplica, não vou entrar nesse contexto com vocês, porque é muito mais complexo do que tem ali na apostila de vocês, e aí só para complicar aí a mente de vocês. Mas essas bases nitrogenadas que eu falei para vocês, elas se ligam, né, basicamente umas com as outras, então a gente tem a adenina sempre ligada com a timina e a guanina sempre ligada com a citosina. Então, isso é o DNA. Aqui eu coloquei algumas videoaulas, se depois vocês quiserem assistir, só sugestões, né? Para vocês tirarem dúvidas. E eu acho que acaba quase aí, né? Isso. Tenha uma ótima noite, né, gente? Que agora já tá de noite. Então, pessoal, não sei se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar. Na quinta-feira a gente vai falar mais um pouquinho, vamos entrar na parte dos cruzamentos de sangue, né? Dos tipos sanguíneos, vamos ver como é que é isso. Vamos entrar nos cruzamentos para a gente ver características ligadas ao sexo, então, calvície, essas coisas, daltonismo. Oi, Cristiano, quer perguntar? Não, só boa noite para a senhora, uma ótima noite, tá, professor? Muito obrigada para vocês também, gente. Ainda bem que deu para apresentar a aula mesmo sem luz. Boa noite para vocês, bom descanso até quinta. Boa noite. Boa noite. Oi, Bruno. Bom descanso. Obrigada, Boa igualmente. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Uma boa noite, pessoal. Até a próxima aula. Tá pegando.